A paz do Senhor, amada igreja. Mais uma vez, quero agradecer ao nosso Deus por dar o privilégio de poder compartilhar a palavra dele, fazer parte deste tempo tão maravilhoso, desse tempo especial. E eu creio que você já foi edificado com os louvores, com a oração, com a palavra do pastor Rogério. E neste momento, eu peço que os que estão aqui, os que estão em casa, neste momento possam estender a sua mão. Apresenta aí para a tela do computador, para o celular, para a sua televisão. E estenda e peça que eu seja usado para edificar a sua vida. Ao sair de casa, eu pedi oração para o meu filho. Falei, filho, abençoa a minha vida. A oração da criança é uma oração sincera. É um coração puro e limpo. Chegou aqui, eu pedi a oração do pastor Rogério. Falei, Senhor, pastor, me abençoa para compartilhar esse momento. E na semana passada eu já fui edificado com a palavra do pastor Rogério. E mediante a tudo isso, durante o início do culto, eu dei uma relida e o Senhor mudou algumas coisas que estavam no meu coração. E é assim que é o mover de Deus. E eu peço agora que você estenda a sua mão e peça que eu seja usado para ministrar na sua vida. E creio que o Senhor vai continuar ministrando e conduzindo todo esse período. Amém? Senhor, graças te damos e te louvamos por este culto. Eu agradeço, Pai, por ter o privilégio de poder estar na tua casa e compartilhar a tua palavra, Senhor. Eu nunca serei digno, Senhor Pai, de estar no teu altar. Mas nessa noite, Pai, eu peço que eu seja usado de instrumento da tua obra. Que eu seja usado de instrumento para anunciar o teu evangelho, Pai. Que de alguma maneira eu possa ser usado, Senhor Pai, para renovar, Pai, e transformar vidas essa noite. Eu te peço que o teu Espírito Santo, Pai, vai e toque cada um que está ouvindo essa mensagem. Que venha testificar no interior, no coração, Senhor Pai, a tua palavra, Senhor. Que não seja eu, mas seja o Senhor através da minha vida, Pai. Que o Senhor venha derramar o azeite sobre nós, Pai. E que o Senhor continue ministrando em nossos corações, Senhor. Graças te damos e te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite é o livro de Salmos. É um livro que edifica muito a minha vida. Eu tenho como um plano diário nas minhas orações, nas minhas leituras, Salmos, Provérbios e alguns dos livros do Senhor. E esta palavra eu ganhei em um momento onde eu precisava trazer um conforto, um consolo para um casal de amigos, um casal de irmãos, meus queridos. Fazem parte da minha família, aonde o Senhor me presenteou. É um casal que eu ganhei o esposo como irmão e a esposa como irmã. E o carinho que eu tenho é de irmão. E eles passaram por um momento avesso em suas vidas, aonde a esposa passou por um momento de aborto. E eu falei, Senhor, o que eu posso falar neste momento? Será que neste momento é a solitude? Será que neste momento é a reflexão? Ou o Senhor quer me usar para falar algo? E eu me curvei diante do Senhor, pedi que o Senhor me desse uma palavra, e eu senti que eu deveria estar lá, para apoiar naquele momento. E o Senhor me compartilhou a palavra que eu vou compartilhar com os irmãos hoje. Mas isso vai servir como um plano de fundo, para tudo que o Senhor quer falar conosco essa noite. E diz assim, Salmo 73, versículo 26. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu sempre preciso. Vou repetir de novo. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu sempre preciso. Feche seus olhos. Senhor, esta é a tua palavra. Agradeço pela a tua palavra nessa noite. E eu te peço, Senhor Pai, que o Senhor conduza este culto. O Senhor já transformou a minha vida, já edificou outras vidas através da tua palavra. E peço que o Senhor continue transformando, continue nos moldando
e que o Senhor continue conduzindo esse culto conforme a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu gosto de falar um pouco de quem foi que fez. Sempre quando eu falo de Paulo, de João Batista, quando eu falo de Jesus, eu gosto de mostrar quem era essa pessoa que estava escrevendo este livro. E neste momento, quem escreveu esse trecho de Salmos foi Asaf. E Asaf foi um daqueles que ele veio da tribo de Levi. Foi um dos que foi responsável em conduzir a Arca da Aliança. Ele era responsável pelos louvores. Ele, naquele tempo do reinado de Davi, ele que era o que representava a adoração. Ele que tocava ali junto com os outros e ele que representava aquele ciclo. E o instrumento que ele tocava era símbolo, o instrumento de percussão. O salmista ele escreveu os Salmos 50, 73 e 83. Foi nomeado pelo rei Davi para ser o líder principal da adoração, que seria realizado diariamente no lugar onde a arca foi alojada em Jerusalém. Está escrito em 1 Crônica 16, 4 e 5. Foi um dos líderes na adoração quando o templo de Salomão foi inaugurado e o templo se encheu da glória do Senhor. 2 Crônica 5, 12 e 14. Seus salmos estão cheios de proclamação dos juízos de Deus. Ele foi tão memorável que foi chamado, depois vieram ser chamados filhos de Asaf, que era um grupo de levitas que foram influenciados pelo legado deixado por Asaf. Os seus descendentes que exerciam a mesma atividade seguindo o seu modelo. O que sabemos é que a expressão de filhos de Asaf é uma prova de quando Asaf marcou a sua época. Asaf tornou o célebre memorável tanto que nos tempos posteriores foi lembrado por rei Ezequias como levita e profeta, que também está em 2 Crônicas 29 e 30. Então é este homem que escreveu esse texto. E neste momento ele começou a olhar com uma outra ótica que não era do Senhor. E este homem, eu quero relembrar para vocês que eu mencionei aqui que ele fez parte da adoração quando o templo de Salomão foi inaugurado e o templo se encheu da glória do Senhor. Ele estava presente quando aconteceu essa situação épica, essa situação memorável. Como se não bastasse, ele participou de um dos maiores projetos, que era a Arca da Aliança. E meus queridos, não podia ser qualquer um que podia tocar aquela arca, porque Uzá tocou na arca e morreu. Porque tinha que ser uma pessoa consagrada, uma pessoa íntegra, reta. E meus irmãos, vocês vão entender onde eu quero chegar. Este homem que presenciou tudo isso, viveu, provou da glória do Senhor. Neste salmo, ele começa a olhar para uma outra ótica, que é a ótica humana. Ele parou de olhar pela ótica do Senhor e começou a olhar a ótica humana. E aí, meu querido, talvez eu vou trazer resposta para alguns questionamentos que você tem na sua vida. Se você não pensou, você já imaginou. Por que nós cristãos passamos por tantas lutas e dificuldades? E por que o ímpio prospera? O ímpio tem casa boa, tem carro bom, tem dinheirão, viaja para tudo que é lado. E o cristão fica pelejando para abastecer um tanque do combustível do carro. Não é verdade? Você já não fez esse questionamento? Então hoje eu posso trazer a resposta de maneira clara e eficaz, mediante a palavra do Senhor. No início do trecho do livro de Salmo 73, nós vamos ler que diz assim. Eu quero que você abra a tua Bíblia e acompanhe comigo. E você vai entender tudo que ele estava vendo. E no final do livro, ele começa a voltar a entender o que o Senhor já fez na vida dele. E que tudo aquilo que ele estava vendo não passava de uma ilusão. Não passava de algo que não é o que o Senhor separou para a vida dele. O livro começa assim:
Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm aflições que os outros têm. Por isso, usam o orgulho como se fosse um colar, a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade, e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus, que está no céu, e com orgulho dão ordem às pessoas aqui na terra. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles estão dizendo. Eles afirmam, Deus não vai saber disso, o Altíssimo não descobrirá nada. Ele quer dizer nesse versículo, meu irmão, que ele fala assim, pode fazer o que eu estou falando, que o seu Deus Altíssimo não vai descobrir nada disso. Vai ficar tudo entre nós. E os maus são assim. Eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Versículo 13. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e não ter as mãos limpas de pecado. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Este homem que foi nomeado, foi chamado, ele viveu a glória de Deus. Em determinado momento ele começa a olhar ao seu redor e ver todo aquele cenário e começa a questionar. Porque aqui ele está questionando. Ele fala que no início aqui, eu fiquei até com dúvida. Quase perdi a confiança em Deus. Quase perdi a confiança em Deus. Só que, meu querido, eu costumo dizer que nós temos algo maravilhoso em nossas vidas, que é chamado Espírito Santo de Deus. Porque ao mesmo tempo que nós pensamos algo, ele no nosso interior testifica algo do Senhor. Ele nos traz arrependimento quando pensamos mal de alguém. Ele nos traz a clareza, a reflexão quando nós achamos que aquilo é a direção certa. Por isso que eu peço para vocês, meu irmão, assim como o pastor Rogério mencionou no culto de quinta-feira passada, que nós precisamos da dependência de Deus. Nós precisamos da presença do Espírito Santo. Porque é Ele que nos direciona, é Ele que nos dá um rumo, meus queridos. É Ele que vai nos dizer quando estamos certos ou como estamos errados. E a maioria das vezes estamos errados. Porque os nossos pensamentos são maus. O Senhor fala que as nossas intenções são boas, mas os nossos pensamentos são ruins. Ou os nossos pensamentos são ruins, as nossas intenções são maus. E aqui Asaf, ele depara com aquela situação e fala, como que este povo que maquina o mal, planeja o mal, estão prosperando, estão vivendo bem, e o povo de Israel está perecendo. O povo de Israel está sofrendo. O povo de Israel não consegue comprar um Nike Shock, não é? O povo de Israel não consegue comprar um carro. Não é, meu querido, o povo de Israel tem algo que aquele povo não tem. Nós carregamos algo que aquele povo não carrega. Nós entendemos algo que aquele povo não carrega. Nós temos a presença de Deus. E aquele povo foge da presença de Deus. O Deus deles está envolvido em mamão. Está relacionado a ganhos, a dinheiro. Não estou dizendo que o povo de Deus não possa ser próspero. Até porque aqui vai dizer um pouco sobre isso. Vamos continuar o texto para entender? Versículo 14 diz, pois tudo, ó Deus, me tem feito sofrer o dia inteiro. E todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas. Mas aí era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os põe em lugares onde eles escorregam e fazem com que caem mortos. Eles estão destruídos no momento e têm um fim horrível.
Quando te levanta, Senhor, tu não lembra dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. O meu coração estava cheio de amargura. Eu fiquei revoltado. E eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo. E tu me seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me recebe com honras. No céu eu só tenho a ti. Só tenho a ti que é mais poderia querer na terra. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueça, Deus é minha força. Ele é tudo o que eu sempre preciso. E os que se afastam de ti certamente morrerão. E tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Olha que tremendo, meu querido. Ele é um homem como nós. Só que o que eu acho interessante é que ele não finge para o Senhor. Ele não finge que está tudo bem aquela situação que ele está enxergando. Ele fala: Senhor, eu não gostei não. Por que esse povo está prosperando e eu não? Por que esse povo tem tanta coisa e eu não tenho? Aí no final, ele entende que tudo que aquele povo está conquistando vai ficar aqui na terra. E talvez o Senhor não olhará para eles. Mas o que ele tem, meus queridos, ele fala que é tão grande, que está no céu. E aí, um dado momento, ele começa a dizer: oh, meu Deus, tu me guias com teus conselhos, e no fim me receberás com honra. E no céu só tenho a ti. Aqui, meu querido, ele já não está olhando para as coisas da terra. Ele já começa a olhar de volta para o Senhor e entender que as coisas que conquistamos aqui na terra estão ligadas no céu, mas quando estão ligadas em Deus, quando está no centro da vontade de Deus, o nosso desejo não tem que estar nas coisas terrenas, mas nas coisas do céu. Nós precisamos de algumas coisas aqui na terra para nos sustentar, para continuar investindo no reino, para trazer um certo conforto, mas isso não tem que ser o nosso foco tem que estar no Senhor. Tem que estar nas coisas do Senhor. É estar no centro da vontade de Deus. Será que você está me entendendo nessa noite? Eu quero dizer, meu querido, que a nossa faculdade não quer dizer nada para o Senhor. A nossa graduação não quer dizer nada para o Senhor. Nada que nós conseguimos conquistar aqui nessa terra serve de barganha como troca para o Senhor. Nada, meu querido, é mais valioso aqui nessa terra do que o Senhor pode nos oferecer no céu. Como nós vamos oferecer algo aqui da terra para aquele que criou tudo, que é dono do ouro e da prata, que tem algo reservado para nós que nós não podemos nem compreender, meus irmãos? Como nós queremos oferecer algo para Ele? É a mesma coisa se você chegar diante de uma casa que tem tudo e falar: eu estou trazendo tal coisa, e falar: poxa, mas eu tenho. Ah, eu quero te presentear com isso, mas eu tenho isso. Será que você me entende? Você tem um familiar que ele tem muito dinheiro, e aí você olha para a casa dele, ele tem de tudo. Olha na garagem dele, ele tem de tudo. Aí de repente rola um amigo secreto, você fala: o que eu vou dar para esse cara? Aí eu estou te dando um exemplo aqui na terra. Agora imagina o nosso Pai no céu. O que nós podemos dar para Ele? É bem simples, meu querido. Entregar a nossa vida. Ter uma vida em santidade com Ele. Nos rendemos a Ele. Meus queridos, nós não precisamos ser hipócritas diante do Senhor. Falar: Senhor, está tudo bem. Está um mar de rosa. Não! Seja honesto com o Senhor, mas reconheça quem Ele é na sua vida. Assim como Asaf reconheceu.
Asaf, no início da sua conversa com Deus, ele fala, não estou entendendo. E aí, em um dado momento, o Espírito Santo começa a falar, mas Asaf, olha o que o Senhor já fez na sua vida. Olha tudo que você já conseguiu, que você presenciou, que você viveu em Deus. Será que eles vão viver? Aí fala que a maldade deles é como um sonho que no amanhecer acabou. Mas aquilo que ele conquista em Deus continua dando fruto, continua crescendo em Deus. E aí você fala, como que eu posso me reparar numa perda? Eu acho interessante que nesse versículo 16 ele diz assim, ainda que a minha mente... Sabe por que ele quer dizer mente, meu querido? Eu fui estudar e a nossa mente, ela pode gerar dor de estômago, dor de rim, fígado. Ela cria um ranço, uma maldade, ela endurece o nosso coração. Na medida que nós vamos deixando algumas coisas alimentar a nossa vida, nós vamos fechando portas. Nós vamos ficando mais introspectivos. Nós vamos ficando mais com pessoas de difícil acesso. Nós não queremos mais nos relacionar. Porque nós vamos deixando a nossa mente tomar conta daquilo que não é bem, daquilo que não é bom, aquilo que é ruim, porque nós achamos que o outro está melhor que nós, que o outro tem mais coisa do que eu. Aqui às vezes nós compartilhamos no momento de ofertório um cenário onde pessoas estão ofertando ao Senhor. Os ricos vêm e jogam um monte de coisa lá. E vem uma viúva pobre. E joga tudo que ela tem. Aí o Senhor fala, tá vendo essa viúva? Ela deu mais que todo mundo aqui. Porque ela deu tudo que ela tinha. O que o Senhor quer de nós, meu irmão, não é os nossos recursos. O que o Senhor quer de nós não é os nossos dons. O que o Senhor quer de nós é a nossa vida, a nossa fidelidade com Ele, a nossa entrega, a nossa fidelidade. Quando eu escuto o irmão falando, eu estou num propósito assim, assim, assado, eu falo, glória a Deus, Senhor. Continua fazendo. Quando eu entendo uma pessoa que fala, eu fui chamado para isso, eu falo, glória a Deus, Senhor. Ele entendeu para onde ele veio chamado, é onde é o chamado dele, o que ele deve ser feito. E neste momento, meu querido, eu quero te dizer que não há luta, não há dificuldade, não há tormenta, não há aflição, não há dor, não há luto, não há sofrimento que venha roubar tudo aquilo que Deus quer para nós. Porque Ele diz, por mais que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Ele quer dizer, por mais que a minha mente seja confusa, e ela quer tomar conta de mim, por mais que o meu corpo, a minha carne, as minhas dores, as minhas transgressões queiram tomar conta de mim, Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu sempre preciso. Nós precisamos entender, meu querido, que tudo que precisamos é Deus. Tudo que nós precisamos é o Senhor. Tudo que temos aqui é passageiro, meu querido, é momentâneo. Eu já estive em lugares que eu nunca imaginei que estaria. O Senhor já me levou para fora das nações. Eu já visitei lugares nas nações que eu nunca imaginei que iria. Eu já estive sentado em mesas que eu nunca imaginei que estaria sentado lá. Eu já conheci pessoas que aos nossos olhos seriam pessoas de grande patentes. Eu já frequentei lugares que eu nunca imaginei que passaria lá, que estaria lá. Eu já tive coisas que eu não imaginei que eu nunca teria. Eu já comprei coisas que eu nunca imaginei que poderia comprar. Mas nada disso é maior do que tudo aquilo que o Senhor me dá. Porque tudo isso é passageiro, meu irmão. Tudo isso acaba. Talvez você está falando, ah, primo, mas você fala isso porque você tem onde morar e eu pago aluguel. Aí eu vou te falar uma coisa, meu querido, quando você comprar a melhor casa que você puder comprar, que o seu dinheiro puder comprar, um dado momento você vai estar dentro dela e você vai falar, aqui ainda não é o lar. Porque você pode comprar uma casa, mas você não pode ter um lar, meu querido. Você pode ter uma casa e não pode ter paz lá dentro. Ah, mas você fala isso porque tem um carro e eu ando de ônibus. Você pode comprar um carro, meu querido.
Mas depois vai chegar o seguro, vai chegar o boleto para pagar, vai chegar o financiamento, aí vai chegar o IPVA da vida. Aí você vai entristecer, vai falar, poxa, eu comprei um carro e tem um monte de coisa junto aí. Ainda tem que abastecer o carro. Ué, mas não era isso, era felicidade tua? E aí você vai ver que aquilo não é felicidade. Ah, mas eu vou ser feliz quando eu casar. E você casa, não dá valor na mulher que você tem. Aí você vai ver que dentro do casamento vem uma mulher com outra família, com outra criação. E aí começa a dar os problemas. Ah, mas eu vou ser feliz quando eu for promovido no meu trabalho. Aí você é promovido, você ganha um problema dentro da sua promoção. E aí daqui a pouco, naquele momento, nos 2 primeiros 3 meses, você fala, tô feliz, é isso que eu queria. Daqui a pouco começa a vir a luta, a dificuldade. O seu padrão aumenta, você começa a gastar mais, e aí? Eu tô falando porque eu tenho propriedade para falar disso, meus queridos. E nada disso vale a pena do que aquilo que o Senhor nos dá no nosso íntimo com Deus. Quando nós nos trancamos no quarto e falamos, Senhor, preciso da tua presença. Meu querido, nada melhor nessa vida que você poder sentir a presença de Deus. Você está no centro da vontade dEle. Você poder ouvir uma oração sua recebida pelo Senhor. Falar, eu orei por isso e o Senhor atendeu. Você já passou por isso, meu querido? Eu já provei de coisas que eu só imaginei. E o Senhor me presenteou e eu falei, meu Deus, que Deus é esse? Que eu só imagino e Ele me dá. Você já parou para pensar? E Deus não está preocupado com coisas. E Ele revela para Asaf, Asaf, isso não vale nada. Não vale nada. E Asaf reconhece que no final das contas tudo que ele tem é Deus. O precioso, o bem melhor que ele tem nas mãos é Deus. E à medida que nós vamos permitindo que Deus entre em nossas vidas, não tem como eu poder falar de mim sem usar a vida de Paulo. Eu acho interessante que eu vou até abrir, Coríntios 12, meus irmãos, vamos lá. Glória a Deus. Segunda Coríntios 12. Primeiro eu quero ler com os irmãos. 2 Coríntios 12, versículo 10. Ele diz assim: eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades, pelas quais eu passo por causa de Cristo. Porque quando eu perco toda a minha força, então eu tenho a força que Cristo em mim. Algumas versões dizem, quando eu estou fraco, eu estou forte. Sabe por quê, meu querido? Na medida que nós estamos sofrendo, que nós estamos passando por luta, por dificuldade, o Senhor pega e fala, agora é a minha hora. Agora eu vou operar através da sua vida. Aí Ele começa a trabalhar através de nossas vidas. E nós começamos a viver aquilo que Deus quer para nossas vidas. Aí nós achamos que nós somos o maioral, que nós somos o profeta de Cristo e estamos tendo todo o poder nas mãos. Aí o Senhor faz o quê? Fez igual fez com Paulo. Foi dado um espinho na carne. E aí um pouquinho para trás diz assim, no versículo 7, diz assim: mas para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que eu vi e eu recebi, uma doença dolorosa que era como um espinho no meu corpo. E ele veio como mensageiro de Satanás para me esbofetear e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que me tirasse esse sofrimento. Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto feliz. Em outras versões diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se revela na grandeza das suas aflições. O Senhor quer dizer, eu estou colocando isso daí, meu querido, é para você não ficar orgulhoso. E eu estou colocando isso daí, é para você não se encher e inflar, porque a minha graça te basta. A graça do Senhor nos basta, meus irmãos. E é essa graça que nos transforma. Essa graça que nos liberta.
ela que nos revela, que tira as vendas dos nossos olhos. Senhor, eu te peço, transforma o teu povo essa noite, Senhor. Quebra as vendas, que o povo, Pai, para de olhar por uma única ótica, Senhor, e comece a olhar para Cristo. Comece a olhar para a tua cruz, Pai, e reconhecer quem tu és. Reconhecer tudo que o Senhor fez em nosso favor, Senhor. Eu te peço que o Senhor continue transformando vidas, Pai. Continue revelando, Senhor, Pai, aqueles que querem ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Não há luta maior que o Senhor passou por nós, Senhor, Pai. Não há sofrimento maior que o Senhor já passou por nós, Senhor. O Senhor pagou um alto preço por nossas vidas. O Senhor já pagou o maior preço, a maior dívida já foi paga. E sabe o que eu acho interessante, meu querido? Paulo, em meio a tanta fraqueza, tanta luta, cadeia, perseguição, ele não se apartou da presença de Deus. Ele falava que ele já era rico. E que tudo aquilo que ele estava fazendo, ele era merecedor, mas Cristo era melhor na vida dele. Ele teve revelações, meus queridos, que qualquer um na natureza carnal vai falar, isso é coisa de maluco. Mas é esses que Deus gosta. E é assim que eu quero ser. Eu falo, Senhor, faz comigo também. Revela comigo. Mas aí, meu querido, na hora que eu peço isso, eu já sei que eu preciso me entregar mais para o Senhor. Eu preciso morrer mais para a minha carne. Isso me revela quão pequeno eu sou. E quão grande é meu Pai. Você possa fechar os seus olhos neste momento. E nós vamos fazer uma oração. E antes de fazer a oração, eu quero dar 4 coisinhas que eu escrevi antes de subir ao púlpito. 4 conclusões. A primeira é, o importante não é o que as pessoas têm, mas o que elas são diante de Deus. Nada adianta ser bem sucedido aqui, mas não saber aonde vai passar a eternidade. Compreende? A segunda coisa, as provações que sobrevêm mudam as nossas prioridades. Sentimos vontade de buscar o que é eterno, que é imaterial. De alguma forma, a dor nos leva para mais perto do Senhor. Passamos pelas provas mais íntimos de Deus do que quando entramos nelas. Tá me entendendo? Terceira coisa, o bem supremo na vida não é a prosperidade, nem a ausência de dor, mas a proximidade de Deus. Isso está no Salmo ainda. A quarta coisa, a grande prosperidade de Deus neste tempo presente não é enriquecer o crente ou empobrecer o descrente, mas manter a sua presença e pessoas dependentes dele, como é eu e você, onde o verdadeiro prospera na vida e toma posse da comunhão com Deus. Guarda isso na sua vida. É 4 coisinhas que eu posso compartilhar com vocês. E tudo isso que eu compartilhei está dentro da palavra do Senhor. Não é nada meu, é tudo do Senhor. Que você possa receber essa oração neste momento. E se aí na sua casa você quer viver algo novo, eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade. Eu não sei qual é a sua tribulação. Eu sei que eu tenho um Deus, que Ele é maior que tudo isso. E que se você está passando por isso, entenda o que você está passando. Reconheça, olha por outro ângulo, tenha outra visão. Assim como Asaf teve, ele estava olhando uma situação, de repente ele se deparou com outra. Poxa, mas eles não podem ter isso que eu tenho. Comece a olhar diferente. Eu falo, não reclama de um pneu furado. Porque aquele pneu furado pode ser um livramento meu, da minha família e do meu filho. Então eu não reclamo do pneu furado. Não veja, poxa, atrasou meu pneu furou. Não veja isso, meus irmãos. Entenda que pode ser um cuidado de Deus com a sua vida. Que pode ser um livramento. É melhor você entender quem é Deus, o que Deus quer fazer com você na tribulação, em meio à tormenta, do que você passar por tudo isso e não chegar a um nível de intimidade maior com Deus. Porque nós não sofremos nada em vão.
toda dor, todo sofrimento que nós enfrentamos é para se chegar mais perto de Deus, para ter um nível de relacionamento maior com Deus, para ter uma intimidade maior com Deus. E é isso que Ele espera de nós, meus irmãos, que reconhecemos Ele no meio da tormenta, da dificuldade, porque a minha dificuldade, a minha luta não define quem eu sou em Cristo. Eu não sou o meu momento ruim, eu não sou a minha dificuldade, eu não sou a minha enfermidade. Eu sou o que sou em Cristo Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor possa quebrar vendas essa noite, Pai. Que o Senhor possa abrir olhos essa noite, Senhor Pai. Que pessoas possam enxergar quem Tu és, Senhor Deus. Quebra a corrente de cadeia, Senhor Pai, essa noite. Quebra tudo aquilo, Senhor Pai, que foi amarrado sobre o Teu povo, Senhor Deus. Eu peço a libertação, Senhor Pai, do Teu povo essa noite. Que ele possa enxergar, Senhor Pai, que mesmo na dificuldade, o Senhor está conosco. O Senhor quer, Pai, nos levar a um nível maior de intimidade com o Senhor, Pai. Nos revela a Tua grandeza, Pai, no meio das nossas lutas, Senhor. Continue cuidando do Teu povo e de maneira especial, Pai. Eu te peço que nessa noite, Pai, pessoas possam ser restauradas. Pessoas possam entender quem são, Pai, no Teu reino, quem são no Teu corpo, Pai. Porque quando entendemos quem é, Pai, no Teu reino, qual parte somos do corpo, Seu Pai, o inimigo não pode nos deter, Senhor. Eu te peço que o Senhor continue abençoando essa casa. E aonde, Pai, essa mensagem esteja chegando, Pai, que possa alcançar vidas. Que o Teu poder transforme, Pai. Que não seja eu, mas seja a Tua glória, Senhor, Pai. Seja a Tua presença, Pai. Seja o Teu toque, Senhor Deus. Restaura lares essa noite, Pai. Restaura casamento, Senhor. Restaura o interior, Pai. Aquele que estava incrédulo. Aquele que não via mais esperança, possa entender que o Senhor é maior que tudo, que o Senhor é a nossa riqueza, a nossa fortaleza, que o Senhor é tudo que temos, porque quando estamos fracos, nós estamos fortes no Senhor, Pai. Graças te damos e te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Louvado seja teu nome, Senhor.